Agora sim, de volta ao mundo das meliponas, as abelhas sem ferrão. Como na maioria das colmeias, uma única rainha é capaz de comandar um exército formado por até 80 mil operárias. E entre elas, 400 zangões. É isso mesmo, neste grupo de insetos, cada integrante tem trabalho e papel determinados. Assim funciona a Sociedade das Abelhas. Grandes, pequenas ou médias. Observar o vai e vem desses insetos é uma lição de organização, que começa aqui dentro. Existe uma rainha, as operárias são responsáveis por todas as tarefas, basicamente as operárias como uma casta e a rainha como uma casta reprodutiva que põe apenas os ovos. Então a função da rainha é pôr o ovo e a função das operárias é trabalhar para o bem comum daquela colônia, né? E em geral, como diferencia uma rainha de uma operária? Na grande maioria dos grupos, as rainhas se diferenciam porque elas são criadas em células de cria, em casulos, diferenciados. Então, são casulos que são maiores tanto em altura como em diâmetro, então comporta uma quantidade de alimento larval muito grande. Então, é basicamente, às vezes, 7 vezes mais do que uma célula que vai produzir uma operária. Então, ela vai se diferenciar em uma rainha por conta dessa diferença de alimento. E quem coordena tudo isso? É uma grande questão da biologia, se é a rainha ou se são as operárias, né? Então ainda tem aqueles que acham que é a rainha que coordena tudo aquilo, porque afinal é ela que põe os ovos, então ela é a mãe de todo mundo, então é ela que manda, ou será que são as operárias que numa decisão coletiva que realmente, porque afinal elas também escolhem se a mãe vai continuar a viver, se é uma irmã que vai vir a substituir a rainha. Então, a minha opinião é que é uma decisão coletiva das operárias, para mim. Mas tem aqueles que acham que ainda continuam que é a rainha que coordena tudo aquilo com seus feromônios, com seus compostos químicos e ela que coordena tudo aquilo. Apesar da maioria feminina, as colmeias também são habitadas por machos, que neste caso representam a minoria no grupo. Então, os machos se diferenciam das fêmeas como? Por esse sistema nós chamamos de haplodiploidia, em que os óvulos que não são fecundados, então dão origem a machos, então eles são haploides, né, tem um conjunto cromossômico apenas, e as operárias, as rainhas que são fêmeas, elas se originam desses ovos fecundados. Os machos são responsáveis apenas pela reprodução, então são eles são produzidos basicamente pela rainha, mas tem as exceções, e quando eles são maduros sexualmente, eles saem dos ninhos para procurar uma rainha para se acasalar. Se encontrar a rainha? Se encontrar a rainha, se acasala. E se acasala uma vez só, porque depois que eles se acasalam, a abelha sem ferrão, eles morrem. Então o macho, ele tem um aparato que quando ele acasala com a rainha, ele deixa a genitália dele. Então por isso que ele morre. E aí ela volta com aquela genitália presa. Então ela volta para aquele ninho, consegue retirar de alguma forma aquele plugue, e então o abdômen dela começa a se desenvolver, porque os ovos começam então a se desenvolver ali nos ovaríolos dela. E aí as operárias começam a construir as novas células onde ela vai pôr os ovos. Depois que ela retorna para a colônia, depois do acasalamento, nunca mais ela sai. Ela pode viver alguns poucos meses, mas ela pode viver até 5, 7 anos na mesma colônia. E depois ela é substituída por uma nova rainha. Nesse período todo ela vai colocando ovos? Sim, ela põe os ovos, os espermatozoides daquele único macho ficam armazenados na espermateca. Então, quando ela vai liberar um ovo, o espermatozoide fecunda o óvulo dela e aí o ovo sai, né? Então, toda a colônia vai ser feita a partir só de um macho e uma fêmea? De um macho e uma fêmea. E enquanto estiver viva, ela reina absoluta. Caso ela venha a morrer e não seja substituída, aquele ninho tende a morrer. Já as operárias têm um ciclo de vida mais curto, de 28 a 48 dias. Então são elas que constroem o ninho, são elas que constroem o favo de cria, que coletam o alimento, que jogam o lixo fora, então que elas vão na flor para coletar o néctar, para transformar em mel, coletam pólen, coletam resina, constroem toda a arquitetura do ninho, né? Necessária. E você falou também das operárias, que elas têm função de acordo com a idade. Explica um pouquinho isso. Isso. As operárias, quando elas nascem, então elas ficam mais na atividade do favo de cria. Então elas constroem células e elas também colocam alimento dentro da célula e conforme elas envelhecem, elas mudam de função. E uma das últimas tarefas é ser guarda do ninho, né? Então elas ficam na porta e possibilitam a entrada e a saída de companheiras de ninho ou impedem a entrada de não companheiras.
E a última função geralmente é de buscar alimento fora do ninho, porque é uma função arriscada, então são as mais velhas, as mais experientes que saem do ninho para buscar alimentos. Uma colmeia pode abrigar de 60 a 80 mil abelhas. E pode acreditar, diferente do Congresso Nacional, a ordem interna da Sociedade das Abelhas é mantida sem um único berro. Agora, toda essa organização é muito complexa, não é? Bem complexa. E assim, é uma mistura de cheiros, né, de odores, de comunicação sonora, porque o ninho é um ambiente escuro. Então, no ambiente escuro elas não enxergam nada. Então, elas têm que se guiar por sons, por vibrações e também por pistas químicas e por feromônios ou outros compostos químicos que possibilitam essa organização, o reconhecimento de companheiros de ninho, quem é companheiro, quem não é companheiro, quem é intruso, quem é parasita. Então, basicamente é um sistema com muitas pistas químicas e sons, né, que nós ainda precisamos descobrir. O Brasil é o 5º maior exportador de mel e no ranking internacional é o 11º mais importante produtor do mundo. Porém, todos estes números referem-se ao mel produzido pelas abelhas africanizadas, aquelas com ferrão e que foram introduzidas em terras brasileiras. Mas as meliponas começaram a ganhar mais espaço no mercado, pelo menos no nacional. Tudo porque a melicultura virou mais uma fonte de renda para algumas famílias do interior agrícola que agora também buscam formas de melhorar a comercialização do novo produto. Por aqui a caatinga, a carnaubal e a vegetação do tipo halófica, de extrema tolerância a ambientes salinos, compõem o cenário e dizem bem o tipo de clima da região. Chegamos a Mossoró, no semiárido brasileiro, a 280 quilômetros de Natal. Terra quente, onde a temperatura média fica em torno de 27 graus. Mas o terreno de altitude mediana, localizado na Bacia Potiguar, garante um solo eficiente para o plantio de algumas culturas, como o algodão e o sisal, além do caju, o coco e o melão, neste caso, graças à agricultura irrigada. Dos quase 300 mil habitantes, muitos dependem da agricultura ou do manejo artesanal dos recursos da terra. É o caso do aposentado que encontrou no quintal de casa uma atividade que une prazer e respeito à natureza. E agora, em vez de documentos, são elas que tomam a atenção do ex-bancário, as pequenas jandaíras. Eu comecei como hobby. Depois eu tive que criar uma empresa por conta exatamente da procura do mel, senti a necessidade de criar a empresa. Mas ainda hoje é uma coisa que eu faço com prazer. Aqui quando eu estou trabalhando nas abelhas, eu esqueço do mundo. A história de seu Paulo com a jandaíra começou há 30 anos, quando ele ganhou uma colmeia de presente do padre Huberto Bruning, um dos pioneiros na criação da jandaíra, e que hoje dá nome ao meliponário. Ele dizia muito que tinha até um princípio bíblico, que as abelhas eram como trabalham em comum, todas em comum. Você vê aquela solidariedade. As abelhas, vamos dizer, todas elas vivem em função da colônia. Então aquilo me despertou realmente, né, o amor, e você, com o manejo, você multiplicando, você vendo uma rainha nova nascer, tudo aquilo faz com que você crie mais amor àquela atividade, né? Hoje, no meliponário do seu Paulo, já são mais de 200 caixas, um total de 200 mil abelhas numa área urbana. São típicas da caatinga nordestina e fazem parte da família das abelhas sem ferrão, as meliponas. Sem ferrão fica fácil manter o meliponário, não é mesmo, seu Paulo? Você maneja a abelha, como você está vendo, você maneja de bermuda, sem roupas especiais, não precisa de luva, não precisa de máscara. A gente pode até aqui, ó, pegar o favo, onde estão várias abelhas, olha só aqui, ó, quantas abelhas. E o curioso também é que no caso da abelha jandaíra, esse favo aqui não tem mel. Aqui essas bolinhas são os ovinhos de novas abelhas que vão nascer. O mel da abelha jandaíra fica aqui nesse outro lado da colmeia, em potes de cera produzidos por ela. Olha só.
Como arma de defesa, resta à melipona apenas a mandíbula. Nada assustadora. O mel da jandaíra, produzido aqui no quintal do Seu Paulo, coletado por sucção, sem contato humano e atendendo às normas de higiene, é o único com selo de certificação no Rio Grande do Norte. Porque o meu mel era muito procurado, eu passei a vender muito, tanto aqui como na capital, e eu precisava exatamente de que houvesse uma legalização. Então, para isso, eu construí uma casa de mel. O Sebrae me ajudou muito nessa parte, porque o Sebrae foi, vamos dizer, me levou até o governo, Secretaria de Agricultura, para a gente, através da Secretaria de Agricultura, obter o certificado do mel. Então, o meu mel ele tem o registro número 1 no estado do Rio Grande do Norte. E na época que eu fiz o registro, me informaram que naquela época era o primeiro mel de abelha sem ferrão registrado no país. Esse aqui é o mel da abelha jandaíra, produzido aqui no quintal do Seu Paulo, em Mossoró. Note a textura dele, lembra um pouco assim, talvez um leite condensado, né? Exatamente, Ele aí não está exatamente na cor padrão dele, né? A cor padrão é assim, amarelo ouro, certo? Mas ela, às vezes ela dá de quase branco até o quase vinho. Agora o sabor é inconfundível, independente da cor. O sabor é inconfundível. Agora ser igualzinho o mel mesmo, né? Impressionante, é o gosto do mel numa coloração, num tom diferente. Exatamente. Muito bom. Cada um de nós temos um pouco de empreendedorismo na nossa veia, né? Nós precisamos desenvolver essa vontade de empreender. Então, tendo a vontade, buscando o conhecimento e tendo o apoio, nós podemos transformar o mundo. Seu Paulo também faz a multiplicação das colmeias. De cada caixa como esta, onde vivem cerca de 1000 abelhas, ele reproduz outra e mais outra. Da cidade para o campo. O que começou no quintal do Seu Paulo se espalhou para 19 comunidades rurais e gera fonte de renda para 200 famílias que antes da seca chegar viviam da agricultura. Com a ajuda do Seu Paulo e o apoio do Sebrae, as agricultoras da área rural de Mossoró passaram a ser empreendedoras. Aqui, 7 mulheres dividem o lucro da produção do mel. Agora você vai puxando bem devagarzinho, encosta o celular, pronto, você vai puxando bem devagarzinho. Aqui. Elas são umas abelhas muito boas da gente, como é que se diz? Trabalhar com elas, porque elas não têm ferrão. Eu estou surpresa com o mel que a gente está colhendo agora. O mel foi uma complementação que veio para ajudar a gente. Em uma outra comunidade, outras histórias. Noilde, Lúcia, Gorete, Maria. 4 mulheres unidas por um ideal. São elas que cuidam das 10.000 abelhas desse meliponário. Cuidam e se emocionam. Dá vontade de chorar. A emoção que a gente sente é por conta da união deles, que eles podem produzir. E se a gente se unisse, o que a gente não poderia também, né? Porque uma tardezinha a gente vir no quintal e fazer isso é maravilhoso. E às vezes a gente, quando chega aqui, às vezes a gente não quer nem sair do lugar. O mel da jandaíra é raro. Cada litro é vendido por R$100, 10 vezes mais caro que o mel da abelha africana com ferrão, vendido por cerca de R$10. A explicação está na população. Enquanto a abelha jandaíra, uma população, tem em média 800 indivíduos, as abelhas com ferrão têm 80 mil, chega até 80 mil. Então, ela é uma abelha que produz menos por conta disso. Não é porque ela não trabalha, porque a população dela é pequena. Ela vai disputar um pasto a pico com 800 operários. Mas se você tem uma quantidade grande, se você maneja isso, multiplica com facilidade, então ela pode ser uma atividade econômica como outra qualquer. E além de garantirem o sustento da família, também preservam a natureza. Por ela ser uma abelha da caatinga, e como você sabe o desmatamento é muito grande, então se você reinsere ela na zona rural, então ela vai polinizar exatamente a mata nativa da caatinga.
Estamos na zona rural de Manaus. Aqui as pequenas jandaíras também são bem comuns, tanto que entraram para um programa do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Inicialmente, a proposta era estudar a reprodução dessas abelhas. E para que a gente quer saber a reprodução das abelhas? A gente quer saber a reprodução para ensinar as pessoas a utilizarem esse recurso natural, que são esses insetos polinizadores. E a intenção de entender a reprodução desses insetos é para que a gente possa manejá-los de maneira adequada, que a gente possa ajudá-los a se manter na natureza, especialmente aqui na Amazônia, onde o desmatamento está cada vez mais intenso, e também ter a possibilidade de aproveitá-los economicamente, ou seja, cultivar essas abelhas e poder explorar comercialmente os produtos que elas oferecem, que é mel, pólen, cera e polinização. Do INPA direto para o campo. A técnica aprendida no Instituto foi ensinada para este grupo com 10 agricultores da comunidade Ramal do Brasileirinho, zona rural de Manaus, que agora tem seus próprios meliponários. A partir do momento que eles estavam interessados em sistema agroflorestal, faltava o componente talvez principal, que eram os polinizadores desse sistema agroflorestal. Então nós oferecemos de contribuir com a implantação de criadores de abelhas, porque com as abelhas presentes no sistema agroflorestal, a gente julgava que a produção do sistema agroflorestal fosse mais interessante. Teve todo um processo de aprimoramento, o processo de divulgação do trabalho, cursos de manejo, de ecologia das abelhas, de biologia, para que os agricultores possam também fazer parte desse contexto. Aqui em Brasileirinho, o trabalho com as jandaíras, as abelhas sem ferrão, começou em 2005. De lá para cá, aumentou o número de criadores. Hoje, muitos pensam até em expandir a atividade. Abelhas na caixinha é lucro garantido, não é mesmo, seu José? Começou a complementar a renda, né? Inclusive, agora quando nós começamos a vender o mel, né? Caixa ainda não estamos vendendo, né? Estamos aumentando as caixas para poder fazer a produção de mel, né? Como a intenção é de tirar uma faixa de 1,2 litro por caixa, nós vamos ter uma renda pelo menos de uns R$2.000 por mês, né? Aqui no Brasileirinho, nós já temos uma faixa de 380 colmeias e a tendência é chegar o mais rápido possível a 500 ou 1.000 colmeias. Então aí sim vai ter uma produção expressante de mel que vai dar, a princípio, o mel é para o agricultor, para ele comer no seu dia a dia. E o excedente, com certeza vai ter, esse mel ele pode vender para outras pessoas. E eles passam então a ter 2 alimentos extremamente nutritivos na dieta deles, que é o mel, uma fonte de carboidrato energética muito importante, e o pólen, que inclusive eles consideravam como lixo da abelha ou fezes das abelhas, que é o alimento que nós conhecemos mais rico em aminoácidos. É o alimento que contém todos os 20 aminoácidos essenciais. Então o pólen passou também a ser uma fonte de alimento para essas pessoas. Fazendo um trabalho ecológico belíssimo para o meio ambiente, pelo fato de criarem as abelhas pensando num retorno econômico. Para seu Manuel, o trabalho é fácil, mas tem lá seus segredos de sucesso. Ela é uma atividade fácil, no mesmo instante, dependendo também da dedicação, também com carinho, porque se o cara não tiver um carinho de lutar com elas e ter amor, elas também se deschoram. Parece que o mel do Brasileirinho também agradou algumas ONGs e empresas do setor, que agora estão interessadas em investir neste segmento de mercado. Tem ONGs que estão apoiando essa atividade, é o Casa Nordeste, que está financiando caixas para a criação de abelha vazia e também suporte. Esse ano vai confeccionar também a construção de uma unidade de processamento do mel, que todo o mel que é produzido aqui na comunidade vai para esse estabelecimento e lá vai ser trabalhado, vai ser desumificado, ser limpo todo esse mel, para depois ser embalado e vendido para a comunidade. Os agricultores ainda precisam se moldar às exigências do mercado. Porque o mel, antes de ser um remédio, ele é um alimento. Então o alimento, ele tem toda uma legislação para se trabalhar. E nós estamos atrás desse aprimoramento, dessa legislação,
para que quando sai o mel do Brasileirinho, com rotulado, a pessoa quando vê, vai dizer, é do Brasileirinho, esse mel é 100% original, vale a pena ser comprado. Hoje, os criadores comemoram o duplo resultado, para a comunidade local e para o meio ambiente. É claro que as abelhas estando na propriedade, polinizando o pomar que ele tem, produzindo mais frutas, melhorando a condição da produção de frutas e hortaliças que eles também têm agora a produção de mel e pólen, porque quando a abelha vai na flor e poliniza a flor, em troca ela traz o néctar ou o pólen. Com isso ela faz o seu próprio alimento. E a gente, é claro, pode ir lá e pegar um pouquinho pra gente. Dessa forma, então, eles têm uma complementação econômica na atividade de agricultura que eles já executam nas suas propriedades. Então, para mim, é uma coisa boa que eu jamais vou dispensar, não dispenso mais não. O Good News de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta e outras matérias no nosso site, redetv.com.br/Good News. E também estamos no Facebook, é só procurar por Good News, espaço Rede TV. E a gente se encontra na semana que vem. Tchau!